Eu tinha tudo para ser muito mais e não consegui. Como eu convivo com isso? Gente, como tudo na vida, né? Como tudo na vida, a gente tem oportunidades e oportunidades na vida, né? Eu tive oportunidades que eu desperdicei, talvez por não estar preparado para a oportunidade, ou também por não saber que era uma oportunidade, por não ter orientação, também por traumas e medos, e isso me fez acabar recusando, deixando passar. Como assim? Eu vou explicar. No meu caso, né, eu era jovem, né, na época de colégio, né, tava acabando o colégio, né, o terceiro ano. E aí eu tive a oportunidade de conseguir trabalhar, fazer um estágio no caso. E aí eu não consegui, eu não fui. Disse não, desisti. E aquilo no dia não teve efeito, mas com o tempo eu fui sentindo o efeito. Por quê? Porque se eu pegasse aquela oportunidade, eu poderia não precisar ter passado por certas coisas. Por exemplo, eu teria mais experiência no currículo, então eu conseguiria mais oportunidades. Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, não podemos ficar pensando no passado, no que a gente podia fazer, a gente tem que viver o presente. Verdade. Mas também fica a reflexão do que não foi feito no passado que poderíamos ter feito. E aí com isso a gente busca melhorar no caso, né? Então no meu caso, eu perdi essas certas oportunidades, mas também não foi porque eu quis. Porque na época eu também tinha outra visão, tinha outra mente. Eu tinha autoestima muito baixa, então eu tinha medo de falar em público, tinha medo de me expressar, então era só no meu mundo, porque eu não conseguia fazer certas coisas, então pra mim aquilo ali seria muita exposição, entende? Eu ter que fazer entrevista, eu ter que falar de mim, aquela coisa eu ficava todo, sabe, agoniado, todo nervoso, e aí não conseguia. Tive também, né, outras questões até de relacionamento, assim, de dar um beijinho na menina e tal também, por medo, por não saber o que dizer, por não saber o que fazer também, acabei que não fui. E depois a gente se arrepende, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensa que, poxa, ele não tinha o que fazer, não tinha como mudar, porque naquela época eu era outra pessoa, tipo assim, eu pensava de outra forma, eu agia de outra forma, então eu não posso, só se eu conseguisse de fato voltar no tempo, e como não é possível, né? A maior riqueza que a gente tem é o tempo. Se a gente perde tempo, não tem como voltar no tempo. Então, por isso que eu digo, a gente precisa fazer o que a gente precisa fazer, correr atrás do que a gente precisa correr, ir atrás do nosso sonho também, eu priorizo isso. O sonho, o nosso objetivo, vá agora. Não deixe pra, quando eu me aposentar eu faço. Não dá certo. A vida não é do jeito que a gente quer, ela não é linear. Então se a gente faz um plano aqui, às vezes sai tudo assim, bolado, porque não dá certo. Então às vezes a gente joga a gente joga o jogo que tem que jogar e às vezes a gente rema de acordo com a maré, né? Então se você puder fazer, nem que seja um pouquinho daquilo que você quer fazer, faça. Quer tentar, tente. Eu tô sendo completamente diferente. Tem uns 3 4 tem uns 5 anos que eu mudei completamente de fazer o que eu quero fazer. Quando eu boto algo na cabeça, eu vou e faço, mesmo que eu não saiba fazer. Tipo aqui, gravando vídeo, disse que queria gravar, me expressar, conversar, dar conselho, receber conselho, e é o que eu tô fazendo. Quis fazer tal coisa, faça tal coisa. Então, não perca tempo, gente, porque o tempo não tem como voltar. Não adianta a gente também ficar sempre se lamentando. Às vezes a gente se lamenta mesmo, porque a vida não é, como eu disse, não é linear. Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, mas a gente precisa logo pensar como eu posso melhorar. Nada como o dia de amanhã, né? Pra gente pensar, pra gente melhorar. Fazer oração também é importante, conversar com o Senhor, certo? Ter amigos, pessoas que você pode confiar. Comece pelos seus pais mesmo, conversa com seus pais, conta alguma coisa, porque são as pessoas que não vão te prejudicar, pelo menos é o que é pra ser, né? É o que é pra ser, né? Porque hoje em dia a gente vê no jornal que muitas coisas estão mudando, né? Pai contra filho, filho contra pai, então é muito complicado. Mas o que eu queria dizer pra você, gente, é que não deixe de fazer hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a frase que é a minha motivação para minha vida e é o que eu levo, certo? Espero que ajude vocês também. Deixe aí nos comentários. Teve alguma oportunidade que você perdeu, algo que você queria ter feito e não fez?
Se você puder fazer, faça. Só não fique para trás, não perca tempo.